Meus irmãos, nós vamos hoje para o terceiro sermão de nossa série de mensagem, Os Últimos Dias de Jesus, em Mateus capítulo 23. Talvez você diga, terceiro sermão, eu vi semana passada, não lembro do segundo nem do primeiro. É porque a gente tinha dado uma pausa e a gente estava pregando em cima de Colossenses. Então a gente passou um tempo aí pregando em Colossenses, e aí a gente vai voltar para o sermão, para a série que a gente estava pregando antes da quarentena, antes da nossa igreja pausar. Então nós vimos falando sobre os últimos dias de Jesus nesta terra e aprendendo aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez nesses últimos dias dele na terra. Então nós vamos ler Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, dos versos 1 ao 28. O título de nossa mensagem é O Último Confronto. Então esse texto que nós vamos ler é a última vez que o Senhor Jesus vai discursar em público. É a despedida dele do povo. É a última vez que ele vai falar publicamente a todo o povo. E vão ser palavras duras e pesadas em sua despedida. Vamos ler. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Não vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? É aquele que jurar pelo altar, nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas,
condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e toda a imundície. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Até aí, nós não vamos ler o discurso inteiro, porque a segunda parte nós vamos ler semana que vem. Mas vamos refletir sobre esta passagem. Primeiro vamos lembrar do contexto. Antes do Senhor Jesus morrer, ele instituiu a ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, e o objetivo da celebração da ceia do Senhor é celebrar a nossa libertação da escravidão do diabo, da escravidão da morte. É isso que o Senhor celebra, o pão e o vinho. Mas isso foi instituído no tempo do Novo Testamento. No Velho Testamento, o povo de Deus tinha outra ceia. Não era a mesma ceia que nós temos, mas eles também tinham uma ceia, que era a ceia da Páscoa. Então, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus instituiu uma ceia chamada Páscoa, que eles tinham que cear com um cordeiro. Eles sacrificavam um cordeiro, comia ervas amargas, comia pães ázimos, e eles tinham que celebrar essa ceia da Páscoa, o povo de Deus do Velho Testamento, em Jerusalém, ou melhor, no lugar do templo, que nesse período era em Jerusalém. No tempo dos juízes era em Siló, igual nós vimos lá quando lemos 1 Samuel. Eles estavam em Siló, porque naquela época era Siló, depois passou a ser Jerusalém. Mas o ponto é que todo o povo de Israel tinha que ir de ano em ano para celebrar a Páscoa em Jerusalém, e é isso que o Senhor Jesus estava fazendo em Jerusalém neste momento. Ele subiu para celebrar a Páscoa, e isso significa que nesta época do ano estavam os judeus do mundo inteiro, de todas as províncias do Império Romano. Tinha judeu de Corinto, tinha judeu da Tessalônica, tinha judeu da província da Galácia, tinha judeu de Roma, tinha judeu da África, de Antioquia. Todas as principais cidades do Império Romano, aquelas cidades que os apóstolos vão escrever cartas depois, que são cidades importantíssimas, os centros da época. Se fosse hoje em dia, seria a carta aos londrinos, a carta aos são paulistas, a carta aos nova-iorquinos. Então você tem a carta aos romanos, a carta aos coríntios, as principais cidades da época, e estavam todos os judeus do mundo reunidos em Jerusalém, viajando para Jerusalém, aqui está perto da Páscoa. E aí, diante de tudo isso, os líderes religiosos da época estavam muito preocupados com Jesus, porque Jesus estava diante daquela multidão, realizando milagres. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro, como nós vimos no outro sermão. Estava todo mundo falando de Jesus, e havia não somente judeus, nós tínhamos crentes de outros povos, como os gregos, pessoas de origem grega, interessado em conhecer Jesus, e essa era a oportunidade desse povo todo conhecer Jesus na Páscoa. E os líderes religiosos então estavam preocupadíssimos com essa situação, porque Jesus já ressuscitou Lázaro um pouco antes disso daqui, já realizou um monte de outros milagres, está no templo onde está todo mundo circulando. Jesus está lá pregando, falando a verdade, como diz o salmo que nós cantamos aqui. E tudo que Jesus está pregando está contrariando eles.
E entendo, meus irmãos, que esses líderes religiosos, muita gente pergunta por que nos evangelhos as piores pessoas são os líderes religiosos. Não é porque é algo de inerentemente mal de quem ocupa, quem é um líder religioso, mas é porque Satanás é muito astuto. Então Satanás ele vai usar as pessoas que você menos espera. Então Satanás ele gosta de usar aqueles que você mais espera que vai estar fazendo bem. Ele vai usar essas pessoas, porque ele, como Jesus disse, lobo na pele de cordeiro. Quem que você mais espera que vai estar preocupado com a vida humana? São os médicos, a profissão que é salvar vidas humanas. Aí Satanás vai implantar uns médicos aí que vão fazer o contrário. Quem que mais deveria estar preocupado com a justiça? Bom, a profissão que lida com a justiça são os juízes. Muitas vezes são os que menos se preocupam com a justiça. Da mesma forma, quem deveria estar mais preocupado com o bem-estar espiritual do povo são os líderes, os pastores. E muitas vezes são os que mais destroem as pessoas espiritualmente. Então Satanás se cobre, se disfarça de pele de cordeiro, e por isso ele se disfarça muitas vezes de líderes religiosos, de pastores e outras profissões. Ele faz isso também, de médicos, preocupado com a sua saúde, mas está praticando aborto, está matando criança. Eu sou um médico. Então é isso que está acontecendo aqui. Está toda essa multidão e mais esses líderes religiosos, como nós já vimos, já estavam planejando matar Jesus. E Jesus estava em meio a essa situação, com perigos para todo lado, pessoas planejando a sua morte, pessoas, no capítulo 22, não precisa voltar, mas o tempo todo esses caras levantando perguntas para desafiar Jesus, o tempo todo desafiando Jesus. Não pensa que era só um desafio verbal. Eles estavam querendo incriminar Jesus. Os desafios para incriminá-lo, para matá-lo. Por exemplo, eles perguntaram para Jesus: Jesus, tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto para César? Qual o objetivo? Arrumar prova para mostrar que Jesus era um subversivo contra o governo romano. Ou seja, são perguntas com o objetivo de incriminá-lo, porque eles já colocaram no seu coração que eles vão matá-lo. Muitas vezes nós passamos por situações onde as pessoas se opõem a nós, sofremos oposição, por muito menos a gente recua. Jesus aqui está cercado por centenas de sacerdotes, todos eles planejando a sua morte, todos eles cheios de ódio no coração, todos eles difamando Jesus, e inclusive no meio dos próprios seguidores de Jesus, vai ter um que vai começar a acreditar no que os inimigos de Jesus estão dizendo. Um deles, Judas Iscariotes, vai começar a mudar a cabeça e vai falar, vai começar a pensar aqui, talvez já esteja entrando no coração, talvez Jesus esteja sendo muito radical, talvez ele seja um falso profeta, talvez ele realmente, os fariseus estão certos. Então até do próprio meio de Jesus, dos amigos íntimos de Jesus, está começando a se levantar a oposição. Jesus tem oposição de todos os lados, do sacerdote e até do meio dos seus discípulos. E o que Jesus faz? Jesus não recua, Jesus não fica com medo, Jesus não se esconde no meio da multidão, mas ele persevera para fazer o que Deus o enviou para fazer. Jesus, como diz o Salmo 40, proclamei as novas de justiça, tu sabes que jamais cerrei os lábios, tua justiça em mim não ocultei,
não escondi da grande reunião. Ele continua a pregar publicamente, e não só pregar. O que ele faz aqui? Ele desafia os seus assassinos na frente de judeus do mundo inteiro. Vocês têm que entender que ele está diante de judeus do mundo inteiro e ele humilha publicamente todos os principais líderes religiosos que todo mundo respeitava. Essa é a situação. Ele chega diante de todos os líderes religiosos que os judeus do mundo inteiro respeitavam e diz isso daqui, e chama de víboras, e chama de hipócritas, um monte de vezes. Sabe por quê? Porque Jesus é amor, como nós vamos ver aqui. Tudo isso aqui é Jesus praticando o amor verdadeiro, e não o amor covarde que muitas vezes nós praticamos. Vamos ver. Jesus começa dizendo no verso 2, veja que ele está diante da multidão no verso 1, essa multidão é a que veio para a Páscoa, e os seus discípulos eram as pessoas que o seguiam. Verso 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que quer dizer, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus? No verso 3, ele diz assim: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tem uma dúvida que alguns têm sobre esse verso 3, que é o seguinte: no verso 2, ele fala sobre escribas e fariseus. E aí no verso 3, os escribas e fariseus eram os líderes religiosos da época. No verso 3, ele diz: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais. A dúvida é: Jesus está mandando seguir tudo o que os escribas e fariseus ensinavam? No verso 3, porque isso pode parecer uma contradição. Por que pode parecer em contradição? Porque em outros lugares do Evangelho, Jesus ensina contra o que os escribas e fariseus estavam ensinando. Então, por que aqui ele diz: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazeis? E mais, nesse próprio discurso, Jesus, ele fala contra o ensino dos escribas e fariseus. Ele vai falar um monte de coisa contra. Por exemplo, no capítulo 16, voltem para o capítulo 16 de Mateus. Verso 5. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão, e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha só, Jesus está falando: toma cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos vão fazer um comentário meio bobo. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles acham que Jesus está falando de pão, que Jesus falou fermento. Ele falou: a gente esqueceu de comprar pão. Aí Jesus respondeu no verso 9: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então a palavra doutrina significa ensino. Então aí em Mateus 16, Jesus ordena que os discípulos não sigam a doutrina dos fariseus.
Agora preste atenção na comparação que ele faz. Ele compara com fermento. E essa é a chave para a gente entender o capítulo 23. Pode voltar para o capítulo 23. Qual é o sentido do verso 3? Não é que eles deveriam observar e fazer absolutamente tudo que os fariseus ensinavam. Mas a resposta está em conexão com o verso 2. Por quê? Porque os fariseus, além de haver fermento, além do fermento, a ideia do fermento é o acréscimo, tinha coisas que eles falavam que havia sido realmente ensinado por Moisés. Ou seja, quando diz, todas as coisas os que vos disserdes, que observeis, observais e fazeis, isso é em referência às coisas que eles ensinavam de acordo com Moisés, que é o sentido do verso 2. E isso é uma diferenciação muito importante. Por quê? Porque os fariseus, eles tinham fermento, ou seja, eles faziam acréscimos ao que a Bíblia dizia, ao que Moisés ensinava, mas tinha coisas que eles diziam que era verdade quando eles estavam repetindo Moisés. Por exemplo, eles diziam que você tinha que circuncidar. Moisés mandou circuncidar. Eles diziam que você tinha que celebrar a Páscoa. Eles também celebravam a Páscoa, e isso foi mandado por Moisés. Ou seja, Jesus está dizendo que, embora eles sejam falsos mestres, porque eles acrescentam fermento, tem as coisas que eles dizem que é verdade, e o que eles dizem que é verdade não deixa de ser verdadeiro, porque são os fariseus que estão dizendo. E isso é uma lição muito importante, porque os falsos mestres ensinam falsas doutrinas, por isso que eles são falsos mestres, mas muitas vezes eles dizem coisas verdadeiras, e tem gente que quer jogar fora a água, quer jogar fora o bebê com a água. Tem gente até que entra em crise e diz assim, como é que a Bíblia pode ser verdade se eu fui ensinado por aquele falso mestre e eu andei com o falso mestre? Então é tudo mentira. Tem gente que fala, então Jesus é mentira, Moisés é mentira, não tem nada disso que é verdade. E Jesus está dizendo, não meça a verdade de Deus com base em quem está dizendo. Ou seja, a palavra de Deus é tão verdadeira, a autoridade da Escritura, de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, é tão grande, que não deixa de ser verdade se for algo dito por um falso mestre. Então a primeira coisa que você for criticar um falso mestre, você tem que aprender a diferenciar entre as coisas que ele diz que é verdade, porque está na Bíblia, porque ao dizer aquilo eles estão na cadeira de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, estão dizendo que está na Bíblia. Você tem que crer independentemente de quem diz. Então Jesus aqui impõe a responsabilidade de crer nas palavras de Deus, independentemente de quem te ensinou. Eu fui ensinado por um cara, depois eu descobri que ele era isso ou aquilo outro. Bom, o que ele te ensinou era verdade ou era mentira? Se for verdade, não interessa quem disse. Não interessa. Pode ter sido um fariseu. Algumas semanas eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava fazendo críticas contra a Trindade, doutrina bíblica da Trindade. Era um herege, um blasfemo, e ele falou assim, mas a Trindade, um dos argumentos dele, a Igreja Católica Romana ensina a Trindade. Ele falou, então é falso. É isso que Jesus está refletindo aqui. O fato de ter ensinado por X ou Y não altera a verdade daquilo. E isso é uma refutação contra aqueles que querem rejeitar o cristianismo, que querem rejeitar a verdade com justificativas de que X e Y, tal pastor é falso, tal padre é falso, tal líder é falso, então vou rejeitar. Não, a verdade de Deus não depende de quem está dizendo.
Como disse Paulo lá em 1 Coríntios, Paulo falou: não é com base em mim. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Muitas pessoas se converteram nos 4 evangelhos ouvindo a pregação de Judas, que Judas também pregava. Se falar, agora eu vou abandonar Jesus porque Judas se mostrou falso. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, é verdadeira, mesmo que quem esteja dizendo é Satanás. Se Satanás disser, tem a passagem na Bíblia aqui que os demônios dizem: Jesus, tu és o Filho de Deus. Ué, deixou de ser verdade porque foi um demônio dizendo? Não. A verdade não depende de quem diz. Então é isso que Jesus manda diferenciar. Por quê? Porque agora Jesus está prestes a atacar as heresias dos fariseus. Ele está prestes a atacar os fermentos, o fermento, o acréscimo. Então, antes de criticar as coisas que tem para criticar, Jesus deixa claro para o público que o que ele estava criticando não era Moisés. O que ele estava criticando não era a Escritura, não era os profetas. Ele deixa claro: ó, o que eu vou criticar são os acréscimos dos fariseus. Logo, eu não vou criticar as coisas que eles ensinam, que estão de acordo com Moisés. O que eles ensinam de acordo com Moisés, vocês continuam a seguir. O que um falso apóstolo, falso pastor te ensinou, se está de acordo com Moisés, com Isaías, com Cristo, com os apóstolos, continua a seguir, porque não vem dele. Ah, mas ele é falso. E daí? É isso que Jesus está diferenciando, porque aquele público, como eles respeitavam muito esses líderes, eles vão pensar: não, Jesus chutou o pau da barraca e agora ele está nos colocando contra a Bíblia. Ele vai nos colocar, Jesus está dizendo não. E aí ele começa a sua sequência de críticas, não contra Moisés, não contra a Bíblia, mas contra o fermento, as falsas doutrinas dos fariseus. No ponto 1 ele vai falar: pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então, a primeira característica aí da falsa doutrina, dos falsos mestres, é que eles não praticam muito bem aquilo que eles mesmos dizem. Quando alguém não pratica muito bem aquilo que eles dizem, essa pessoa não acredita de verdade no que ela diz. Não acredita de verdade. Eles colocam em cima das pessoas, mas eles mesmos não movem nem um dedo. Ó, vou te colocar, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Agora, quando for eu para fazer, eu não faço nem assim, ó, um empurrãozinho com o dedinho. Nem o dedinho. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a primeira crítica aqui que vocês têm que prestar atenção é que na Bíblia, embora é possível que os falsos mestres digam coisas que é verdadeira, é possível, a Bíblia nunca nos autoriza a seguir esses falsos mestres. São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, Deus pode falar pela mula. Tem uma passagem lá que Deus usou até uma mula para falar. Deus pode falar pela mula, mas Ele nunca diz para você seguir mulas esperando Ele falar. É diferente. O que Deus pode usar tudo, mas eu não tenho que ficar esperando Deus usar tudo. Eu tenho que usar aqueles que mandou seguir. Então nós não devemos seguir falsos mestres. E uma das características bíblicas do verdadeiro mestre é que o verdadeiro mestre na Bíblia não é só alguém que demonstra saber, mas é alguém que demonstra viver.
Você pode ler as características dos verdadeiros mestres em Tito, carta de Paulo a Timóteo. O que Jesus diz aqui, não é suficiente que ele saiba a verdade, ele também tem que viver a verdade. O ensino na Bíblia não é só através de discursos, é também através de exemplos. Por isso que está errado eu seguir alguém que eu não sei quem é, como é que é a vida dele. Ele tem que demonstrar. Paulo, quando ele vai falar lá na carta de Timóteo, quando ele vai falar sobre a função dele como mestre, ele não diz só, ouça o que eu falo. Ele diz, o exemplo que vistes em mim, Timóteo. Quem andar com esse mestre, o mestre verdadeiro, tem que ver que ele pratica o que ele diz. Na Bíblia não existe ensino só da boca para fora. Na Bíblia, ensino é dando exemplo. Então, se eu digo para vocês, vocês têm que perseverar em oração. Se você andar comigo, eu não sou um cara que ora, eu estou sendo isso aqui, ó. Se eu não sou um cara que me arrependo, eu estou sendo isso daqui. Se eu não sou um cara que peço perdão, se eu não sou um cara que faça as coisas que eu prego aqui na frente, se eu me esforço para fazer, eu sou como fariseus que atata fardo nas pessoas, mas eu mesmo não vou lá promover o dedo. Então, não sigam mestres que não tem como verificar o testemunho dele. Não aceite mestres que não têm uma vida exemplar. Rejeite-os. Não ouça o que eles dizem. Eles são mentirosos. A menos que eles venham se arrepender. E isso é uma mensagem para todos que ocupam oposições de liderança, não só para os líderes religiosos. O marido é um líder em relação à sua esposa. E ele ensina a sua esposa não só através de palavras, mas de exemplos. Ele ensina, o pai ensina seus filhos não só através de palavras, mas de exemplos. Vai para a igreja, faça isso, faça aquilo outro, mas eu não vou, eu não faço, eu não aconteço. Atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem os ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. No contexto aqui, não era nem só as exigências de Deus, eles atavam mandamentos de homens também. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Mandamentos de homens que eram pesados para as pessoas, e eles mesmos arrumavam o jeito de eles não cumprir. Então, o primeiro ponto, não cai no intelectualismo de achar que entender é só o que rola na tua mente sem prática. Não caia no erro de achar que ensino é só de palavras. Por isso que é um grande... Eu tenho problema com essa ideia de escola. A escola hoje em dia é muito só, todo mundo só sentado ali, ouvindo, mas falta às vezes muita prática. O cara estuda ciência. No meu tempo de ciência tinha muito experimento. Hoje parece que a escola, não sei como é que está aí no Brasil, mas a escola é muito só, todo mundo só sentado, ouvindo, e muitas vezes aqueles caras ali nem praticaram aquela matéria que eles estão ensinando. O cara ensina a ciência, nunca entrou no laboratório. É um problema geral da nossa geração também. Continuando, dos versos 5 até o verso 12, vai ser a segunda crítica de Jesus, o segundo comentário de Jesus. Verso 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Deixa eu explicar isso para vocês. O que eram esses filactérios? Bom, como vocês sabem, e nós já ensinamos aqui, existiam diversas leis no Velho Testamento que não se aplicam
ao povo de Deus do Novo Testamento, porque não eram leis de caráter moral, mas eram leis temporárias, leis relacionadas a culto do Velho Testamento, como o sacrifício de animal, como circuncisão, que era temporário para o povo do Velho Testamento. E aqui Jesus está se referindo a uma lei que se encontra em Números capítulo 15. Então eu peço que vocês abram em Números capítulo 15. É o quarto livro de Moisés. Números 15, verso 37. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes... Eu falei o verso? Verso 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bem, aqui, se você fosse um crente que vivia no tempo do Velho Testamento, você tinha que andar na sua roupa, nas bordas das suas vestes, você tinha que usar franjas, e nessas franjas vocês colocariam um cordão de azul. Você teria isso na sua roupa. Você tinha que usar isso na sua roupa. Se você não usasse, você estaria errado. Qual é o objetivo de usar isso na sua roupa se você fosse um crente que vivesse no Velho Testamento? Para que sempre que você olhasse aquilo na sua roupa, você deveria lembrar, verso 39, que você na sua vida não deve seguir a sua opinião. Você não deve seguir o seu próprio coração. Você não deve seguir o seu próprio achismo. Você deve seguir o quê? Os mandamentos, verso 39, do Senhor. Então Deus mandou os judeus colocar uma peça na roupa que serviria de meio de graça. E esse meio de graça era lembrar-se dos mandamentos do Senhor. Então esse era na roupa. Volte lá para Mateus 23. Verso 5. Vamos reler, ó. E fazem todas as obras assim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo aquilo que Deus mandou, porque lá em Números 15 é isso que Deus mandou, mas eles estavam fazendo um bem grandão. Ó, Deus mandou, faz um bem grande, para todo mundo me ver e ver quanto que eu sou piedoso e ver o quanto que eu me preocupo com Deus. Ou seja, eles pegaram o mandamento de Deus, ó, na cadeira de Moisés, e fizeram um acréscimo humano e indevido, que é usar isso para a própria glória humana. Eles pegaram uma ordenança de Deus, deturparam aquela ordenança e levaram para o lado de favorecer a si mesmo. Então você está vendo que Jesus, ele está começando aí a questionar a intenção pela qual nós fazemos as coisas para Deus. Não é para ser visto pelos homens. Tem gente que faz as coisas para ser vistos pelos homens. Se você está fazendo coisa pensando em primeiro lugar o homem, então você na prática é um ateu.
Porque o seu foco, a sua preocupação não é Deus. Então veja que eles pegavam as ordenanças de Deus, e essa ordenança aí, ela não continua a vigorar para o Novo Testamento, faz parte da lei cerimonial, mas o princípio continua. Por exemplo, quando nós celebramos a ceia do Senhor, fazer isto em memória de mim, é uma linguagem parecida. Você celebra a ceia do Senhor não para mostrar algo para alguém. Eu vou mostrar aqui quanto que eu sou demais. Não, para lembrar-se do Evangelho, para a graça do Evangelho, experimentar a graça do Evangelho. É um meio de graça. E aí nós vemos que eles faziam isso com as outras coisas. Verso 6: e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas. O que eram as sinagogas? A sinagoga era a igreja do povo do Velho Testamento. A sinagoga era a reunião. Eles se reuniam igual a gente está fazendo aqui. Ou seja, eles iam para a igreja, mas também não buscando a glória de Deus, mas buscando a glória do homem. Então, meus irmãos, frequentem a igreja, orem, mas façam tudo buscando a glória de Deus. Se você está em primeiro lugar pensando nos homens, pensando em glórias humanas, você vai cair. Você está sendo criticado aqui por Jesus. Você tem que cumprir diligentemente as ordenanças de Jesus para o culto do Novo Testamento, visando a glória de Deus. Aqui Jesus, ele não está desprezando as sinagogas das épocas, ele não está desprezando as ordenanças de Deus, lá de número 15, não é um desprezo ao que Deus mandou, é um desprezo à deturpação dos homens, é um desprezo à corrupção dos homens. E aí ele vai nos lembrar de uma lição muito, muito importante, dos versos 7 ao 10. Vamos ver o que ele diz no verso 10, é a mesma ideia, mas ele diz: nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Meus irmãos, deixa eu te dizer algo muito importante. Tudo em que você crê, como regra de fé e prática, e tudo que você faz em termos espirituais para servir a Deus, precisa ter sido ensinado por Cristo. Se Jesus não ensinou entre seu batismo, o início do seu ministério, e a sua ascensão, quando ele subiu ao céu, se ele não ensinou, você não tem que crer. Porque Cristo é o teu único mestre. Cristo é o teu único mestre. O que Cristo ensinou, o que Cristo mandou crer, ai de quem não crer. O que Cristo mandou observar, ai de quem não observar. É muito sério desprezar as coisas que Cristo falou, que é o nosso mestre. Mas também é igualmente sério usurpar a posição de Cristo como mestre, acrescentando as coisas que Cristo não mandou. Então, por que a gente tem que ler a Bíblia? Por que a gente tem que ler a Bíblia? Porque Cristo lia a Bíblia e ensinava a ler a Bíblia. Desde o início do seu ministério, quando Cristo foi lutar contra Satanás no deserto, Cristo lutou usando a Bíblia. Então a gente tem que ler a Bíblia, a gente crê na Bíblia, porque Cristo nos ensinou a crer. Por que nós batizamos? Porque Cristo mandou batizar. Por que nós celebramos a ceia do Senhor? Porque Cristo mandou celebrar. Por que nós temos que observar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos? Porque Cristo mandou observar os 10 mandamentos. Por que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Porque Cristo mandou amar a Deus e ao próximo. Por que nós temos que crer em Moisés, em Isaías? Por que nós temos que cantar salmos? Por que nós temos que orar?
porque foram as coisas que Cristo fazia e ensinou a fazer. Cristo é o teu mestre ou não? Eu sou um porta-voz de Jesus. Eu não sou o teu verdadeiro mestre, eu sou um porta-voz de Jesus. E se eu começar a acrescentar o que Cristo ensinou, eu vou me tornar aqui como quem? Como os fariseus. Por que nós temos que frequentar a igreja? Porque Cristo edificou a sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu vou desprezar o que Cristo edificou? Por que nós cremos no Espírito Santo? Porque Cristo disse que derramaria o Espírito Santo sobre nós. Não existe nada que foi ensinado pelos apóstolos. Carta aos Romanos, carta aos Colossenses, não tem nada ensinado pelos apóstolos que não tenha sido ensinado por Jesus durante seu ministério. Eles não acrescentaram nada. Não há nenhum exemplo de acréscimo. E eu, aqui em Campo Bom, sou eu que vou acrescentar. Se nem João que viu Jesus na ilha de Pátimo, tudo que ele profetizou já tinha sido ensinado por Jesus em seu ministério terreno. Jesus vai voltar, já tinha sido ensinado isso. Tudo que ele ensinou. Se nem Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, ousou fazer acréscimos à doutrina de Cristo, quem somos nós? Então, o que significa ser cristão? E eu posso acrescentar, o que significa ser presbiteriano? Significa se esforçar para obedecer só o que Jesus mandou e desprezar as coisas que ele não mandou. É isso. É tão simples assim? Pois é tão simples assim. E na história da igreja, Deus levantou muitos homens. Nós não somos os primeiros e nem vamos ser os últimos a tentar fazer isso. Jesus Cristo é o meu único mestre. Então, quando eu leio Gênesis, Isaías, Ezequiel, eu sei que esses caras aí, não é que Moisés é importante por si só. Moisés é importante porque Cristo me ensinou a acreditar no que Moisés escreveu. Porque na verdade Cristo é o verbo eterno que criou Moisés e que inspirou os escritos de Moisés. Então, meus irmãos, esforcem-se para obedecer Jesus diligentemente. Continuando, o terceiro ponto aí, 13 e 14, é o seguinte: tem pessoas que dizem que estão pegando o evangelho, mas na verdade eles estão fechando o reino dos céus para os homens. Tem pessoas que dizem estar preocupadas com a oração, verso 14, mas na verdade essas orações são pretextos. Tem pessoas, verso 15, que percorrem mar e terra, ou seja, fazem missões. Percorrer mar e terra, que eles vão de um lado para o outro para pregar, mas seus convertidos, seus prosélitos, não passam de filhos do inferno. Olha só que palavra dura. Então Jesus está falando que tem gente que ora e que evangeliza, mas vai para o inferno. Como assim? Tem gente que fala assim, é importante orar. E sim, é muito importante orar. Mas você tem que orar da maneira que Cristo, nosso mestre, nos ensinou. Orar de forma que não seja, pode ser a oração do fariseus, prolongadas orações, muitas orações, Jesus diz que não valem de nada. Na verdade é saldo negativo, porque ainda dá prejuízo essas orações aqui.
Porque não são orações como Cristo, como a Bíblia, como o Evangelho ensina. Existe orações que não agradam a Deus? Existe, a Bíblia está cheia de instrução. Por exemplo, lá em Provérbio diz que Deus não se agrada das orações de quem despreza os pobres. Então ele diz lá, quando o pobre clamar, você não quiser ouvir, você desprezar, eu também vou, quando você clamar, eu também não vou ouvir. A carta de Pedro ensina que Deus não ouve as orações dos maridos que desprezam e maltratam suas esposas. Ele fala lá em 1 Pedro 3, ele diz, se você tratar mal a sua esposa, isso vai impedir eu de ouvir as suas orações, Deus diz. Então, toda oração agrada a Deus? Não. Tem Isaías 1, não precisa abrir, mas em Isaías 1, Deus fala, vocês estão aumentando as orações, estão multiplicando as orações de vocês, mas eu estou fechando meus olhos, que eu não quero ver vocês orando. Isaías 1. Então tem muitas orações na Bíblia que Deus odeia. É melhor você ficar quieto e não orar, porque são orações que acompanham um desprezo ou uma falta de reverência pelas coisas de Deus. A verdadeira oração precisa acompanhar o quê? Para ser verdadeira, não é só abrir a boca e falar. Tem que ter fé, tem que ter arrependimento, tem que ter humildade. Então não é de qualquer jeito. Tem que ser dirigida ao Deus verdadeiro. Eu vou orar aqui para uma entidade. Eu vou orar aqui para um santo. Aonde que Jesus ensinou a fazer esse tipo de oração? Não existe. Na verdade, como está escrito no Salmo 16, que Atos 2 aplica a Jesus, ele diz que há muitas maldições e punições para aqueles que buscam falsos deuses. Então, é uma oração inválida. Então, você tem que orar ao Pai no nome do Filho, no Espírito, uma oração triuna, ao Deus triuno. Esse é o Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são entidades ou santos. E mesmo se for o Deus verdadeiro, tem que ser feito com fé, arrependimento, humildade, tem virtudes. Então aqui Jesus vai criticar também os evangelistas. Ele fala aqui no verso 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, alguém viajando de um lado para o outro, para fazer um prosélito. Sabe o que significa a palavra prosélito no verso 15? Prosélito é alguém que mudou de religião, ou alguém que se converteu. Então você está fazendo convertidos, entre aspas, mas esses convertidos, Jesus diz no verso 15, são filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então tem gente que se converte, mas parece estar se convertendo para o inferno. Antes estava condenado, agora a condenação aumentou. Porque se converte, mas se converte não a Jesus, se converte ao farisaísmo, a falsas doutrinas. Então, por isso que é muito importante o novo convertido, isso aqui é muito importante, ser instruído sobre as doutrinas de Jesus. Me converti, agora eu tenho que aprender tudo que os cantores gospels estão falando. Você vai estar filho do inferno, dependendo do cantor gospel que for. Então, se converter, meus irmãos, é se converter a Jesus, a ser discípulo de Jesus. Então, o novo convertido, a que Jesus ensinou sobre fé? O que Jesus ensinou sobre arrependimento? O que Jesus ensinou sobre a Bíblia? O que Jesus ensinou sobre batismo, sobre ceia, sobre igreja? E isso que tem que interessar o novo convertido. Senão ele não está se convertendo a Jesus. Jesus, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar
Todas as coisas que eu vos mandei. Todas as coisas que eu vos mandei. Não coisas que a igreja vai inventando ao longo da história e vai dizendo que está bom, que está certo. Não. As coisas, Mateus 28, que eu, Jesus, vos mandei. Por isso que é muito importante estudar os 4 evangelhos, né? Aqui na nossa igreja, quem se converte, a gente manda ler o Evangelho de João, aí depois a gente manda ler outros evangelhos, depois vai para as cartas, aí depois vai para o Velho Testamento, vai para Provérbios. Então, converter é isso. A gente não manda você fazer coisas que Jesus não está dentro do ensino de Jesus, pelo menos se esforça para isso, porque senão não é um verdadeiro convertido, senão é um filho do inferno. Não sou eu que estou falando, verso 15, é Jesus. Se não é Jesus que você está seguindo, aí vem os maus frutos, aí vem o mau comportamento, os escândalos, porque não é Jesus. E em seguida Jesus vai falar dos versos 16 aos versos até o verso 22, ele fala sobre os falsos juramentos. Meus irmãos, na Bíblia, juramentos e promessas são muito sérios. Muito sérios. Por exemplo, nós cantamos aqui no Salmo 15. Vocês podem ver aí, no verso 4, a segunda linha do verso 4. Jura com perda até, mas não volta atrás. O que quer dizer jura com perda até, mas não volta atrás? É a tradução aí, mas quer dizer que se você fez um juramento, se você prometeu algo, clamando a Deus como testemunha, você tem que se esforçar para cumprir, ainda que isso vá causar danos para vocês. Se eu falar, João, eu juro diante de Deus que eu vou te dar R$100 no mês que vem. Eu fiz uma promessa com ele, me comprometi com Deus. Aí aconteceu alguma coisa que vai me causar prejuízo se eu der esses R$100. Ainda assim eu tenho que cumprir, porque eu fiz um juramento. Existem momentos importantes na nossa vida que nós fazemos juramento. Por exemplo, quando o casal se casa, né? Um jura até que a morte o separe, na alegria, na tristeza. Essa é a ideia do casamento lá de Gênesis 2, né? Que os dois são unidos em uma só carne. Não é assim, unido em uma só carne, mas se ficar doente, tchau, tchau. Não. Unido em uma só carne, mas não está dando certo, você fala bobagem demais, então adeus, vamos separar. Não. Existem juramentos que o casal faz um com o outro, que implica que até mesmo nas dificuldades, você vai se esforçar para cumprir por toda a sua vida. O batismo é uma forma de juramento. Então, quem é batizado teve algum momento da sua vida em que houve um compromisso para com uma aliança firmada com Deus. Então, se você é batizado e despreza, é pior do que um ímpio que nunca se comprometeu com nada. Inclusive, quando as pessoas entram na nossa igreja aqui, a gente renova os nossos compromissos, a nossa aliança publicamente com Deus. Confirma para todo mundo aqui que não te conhece que você vai cumprir. E as pessoas vêm aqui na frente, falam uma série de coisas que na verdade são coisas que já estavam vinculantes no batismo. Porque no batismo você vinculou com Jesus Cristo e aquela água é só um sinal. Um sinal importantíssimo, porque é um sinal que nos sela, mas é um sinal que aponta para além de si mesmo.
porque aponta para um compromisso, para um juramento, que você vai servir a Jesus Cristo, que você vai amar a Deus sobre todas as coisas, que você vai amar o teu próximo, que você vai se esforçar para defender a verdade, que você vai se arrepender, que você vai crer. Tudo isso está incluído no significado, no símbolo da água. E o que acontece quando nós desprezamos esses juramentos, agindo de forma contrária a ele? É pior do que quem nunca jurou. Então, os fariseus aqui, eles tinham alguns macetes para se esquivar do juramento. É até umas coisas meio boba, porque o cara dizia assim, verso 16: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então a ideia é a seguinte, eu juro pelo templo que eu vou fazer aquilo. Eu não preciso cumprir, porque eu jurei pelo templo. Agora, se eu tivesse falado assim, eu juro pelo ouro do templo, aí eu tenho que cumprir. Olha só que doideira. Na verdade, na Bíblia, não existe juramento pelo templo. Eu juro pela minha mãe mortinha, eu juro pelo meu dedinho do meio, o meu mindinho. Não. Na Bíblia só existe juramento em nome do Senhor. Mas na hora que eu jurei, eu cruzei os dedos assim, não vale. Não, isso é coisa de fariseu, tá? Na Bíblia, juramento é ao Senhor, não existe pelo templo, por Jerusalém, pelo fio de cabelo meu. E o que você prometeu, você tem que cumprir, mesmo que haja prejuízo. Mas eu vou ter prejuízo. Por isso que diz Eclesiastes que quando você for jurar, pensa muito bem no que você está prometendo. Você tem que refletir na promessa. Você tinha que ver, talvez não vai dar. Então você fala assim, talvez, se eu puder, eu faço isso, aquilo, outro. Se eu não puder, aí tá, você está falando que não puder. Agora, se você se compromete com algo a ponto de jurar, é muito grave. Isso é terceiro mandamento: tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. É o pecado do perjúrio. E por último, que vamos falar hoje, é o que Jesus diz entre os versos 23 e 24 sobre os dízimos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Então aqui, o Senhor Jesus, ele não despreza a lei do dízimo, mas ele critica aqueles que invertem a ordem de prioridades e que não entendem a lei do dízimo em seu devido contexto. Mas vamos pensar aqui sobre a razão, no caso aqui no Antigo Testamento, o templo, ou no nosso caso, a igreja neotestamentária que Jesus Cristo organizou. Qual é a finalidade da igreja receber dinheiro, ou receber doações? É essas três coisas que Jesus fala: o juízo, a misericórdia e a fé. Então, a gente, por exemplo, precisa de dinheiro para pregar o Evangelho. Tem gente que se assusta: precisa de dinheiro para pregar o Evangelho? Sim, porque para pregar o Evangelho eu preciso, por exemplo, de uma Bíblia. Senão eu vou pregar o quê? Eu preciso de uma Bíblia. E para essa Bíblia existir, alguém teve que trabalhar para fabricá-la, alguém teve que transportá-la no correio. Então diversas pessoas tiveram que trabalhar. A Bíblia ensina que é pecado você usufruir do trabalho do seu próximo e não querer que ele só trabalhe de graça para você.
Então, isso é uma forma pagã, inclusive de escravidão. O que é escravidão? Para pensar, alguém trabalhando de graça para você. Isso não é autorizado na Bíblia em nenhum lugar. Então, se eu reconhecer, por exemplo, que nessa editora aqui, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, por exemplo, tem alguém lá que é uma secretária, e ela trabalha lá atendendo o telefone, e ela tem que receber o salário dela, porque ela depende desse salário para comer. Estou dando só um exemplo de uma profissional. Então, é justo que ao adquirir essa Bíblia, alguém tem que pagar para manter essas pessoas. Nessa igreja aqui, normalmente quando alguém diz assim, eu não posso comprar a Bíblia, a gente dá a Bíblia para a pessoa. Se você me falar, eu estou passando condições, não tem condições de comprar a Bíblia, eu quero que tenha uma Bíblia, a gente vai te dar uma Bíblia, mas essa Bíblia não foi de graça, porque está vindo com o dinheiro de alguém, porque a secretária daqui não está trabalhando de graça, porque as pessoas não estão, eles têm que sustentar a sua família. A luz, a eletricidade, alguém trabalha para manter essa eletricidade. Então, essas coisas existem para pregar a palavra de Deus, para promover a fé. Quando as pessoas aqui na igreja, se alguém aqui passa necessidade, estou passando alguma dificuldade, como já aconteceu, a gente ajuda essas pessoas. A gente doa dinheiro para a pessoa, tem cesta básica, a gente ajuda aqui o orfanato. Então tem várias situações que essa igreja faz que entra no juízo, a misericórdia e a fé. Então a questão não é dinheiro, a questão não é o foco no dinheiro, a questão é o juízo, a misericórdia e a fé, e a gente precisa de dinheiro para praticar essas coisas, porque Tiago diz, por exemplo, Tiago capítulo 2, que se alguém passando necessidade, bater na sua porta e falar, estou passando fome, Tiago diz, você não pode só falar assim, está passando fome? Então Deus te abençoe e tchau. Ou vou fazer oração e tchau. Não, alguém está passando necessidade, você tem que, se é um irmão, você tem que se esforçar para dar uma ajuda para aquela pessoa diante da necessidade. Isso precisa de quê? Eu vou chegar no mercado, eles vão me dar comida de graça? Não, tem que ter dinheiro para ajudar essa pessoa. Então é para isso que existe, para isso que Deus instituiu a lei do dízimo. Como é que a lei do dízimo é deturpada? Se o dinheiro não for usado para essas coisas, se a finalidade do dinheiro não for o juízo, a misericórdia e a fé, aí virou farisaísmo. Ninguém sabe o que está acontecendo com o dinheiro, ou vai para fins que não são os instituídos na palavra, aí se tornou farisaísmo. Então é importante entender as leis de Deus, não somente entender que aquelas leis existem. Tem gente que sabe que existe dízimo na Bíblia, já ouviu isso na palavra, mas não sabe qual é a finalidade. Tem gente que até acha que é como se fosse Deus um banqueiro. Vou dar isso aqui, e agora eu vou ameaçar Deus, colocar ele na parede, ele vai ter que me dar. Vocês são loucos, porque isso é contrário ao juízo, à misericórdia e à fé. Então, meus irmãos, infelizmente eu não posso continuar, porque o tempo está curto, é um assunto muito prolongado, mas o ponto aqui se esforcem para seguir Jesus de verdade. O que eu estou falando aqui para vocês, não tem como abrir seu cérebro e colocar força. Somente o Espírito Santo tem poder para convencer alguém. O que eu faço é pregar para vocês o que Jesus ensinou, mas vocês precisam receber isso com fé. Vocês precisam ouvir as palavras de Jesus e dizer, sim, eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero praticar. E eu finalizo dizendo que isso, vocês têm a responsabilidade pelo que você pensa e pelo que você sente. Você não é responsável pelo que as pessoas fazem com você.
mas você é responsável pelo que você faz com o que é feito com você. Então aqui o Senhor Jesus, ele não era responsável pelas pessoas que queriam planejar a sua morte, mas ele tomou a posição do que fazer diante da atitude dessas pessoas. E a atitude dele foi pregar o Evangelho. Ele continuou a defender a verdade, mesmo diante de toda aquela situação. Ele falou: vou parar de pregar, então, já que ninguém quer me ouvir, eu vou aqui me fazer de vítima e ficar num canto, dizendo: não quero mais saber de ninguém. Não, ele se posicionou e continuou a defender a mesma coisa que ele defendia desde que ele nasceu. Se posicionar. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus aqui foi perseguido. Embora ele não fosse responsável pelo que as pessoas decidiam fazer contra ele, ele tinha a responsabilidade de se posicionar corretamente diante do que era feito com ele. E se posicionar diante do que era feito com ele era continuar a defender a verdade, independentemente das circunstâncias. É isso, o último confronto do Senhor Jesus. Nós vamos continuar falando sobre isso na semana que vem, que nós vamos falar que nesse confronto Jesus vai profetizar. E esses sermões sobre a profecia de Jesus são muito importantes, porque eles falam sobre coisas, inclusive sobre coisas vindouras em relação a nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo Senhor Jesus, o nosso Mestre. Nos ajude, Senhor, a ter a coragem que Jesus teve diante de seus assassinos, diante de conspiradores, diante de homens falsos. Ele não retrocedeu, ele não cerrou os seus lábios, ele não caminhou para trás. Diante de um inimigo, até mesmo entre os seus apóstolos, ele permaneceu firme. Dê, Senhor, a este povo coragem para perseverar. Dê a este povo coragem de assumir as suas responsabilidades e permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece estar se destruindo. Que nós venhamos defender as verdades de Jesus, dos profetas, independentemente do que dizem aqueles que estão ao nosso redor. Dê-nos, Senhor, coragem de ser como Jesus. No nome dele oramos. Amém.